Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso estudo da Bíblia, onde aqui a gente tem o prazer de receber você com o objetivo aqui de buscarmos crescimento, comunhão e relacionamento. Mais uma vez, você é muito bem-vindo aqui ao nosso estudo da Bíblia. Estamos aqui com duas pessoas muito importantes, muito especiais aqui, né? Estamos aqui com o Wagner. Tudo bom, Wagner? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. O que é isso? Já de casa já. Tá bom. Tá sempre bem-vindo para voltar também. E também temos aqui Yoshie. Falei certo? Certinho. Tudo Bom, bem. sejam muito bem-vindos aqui ao nosso estudo dessa semana. E essa semana a gente vai estar estudando um tema muito importante que o nosso guia de estudo está trazendo, que é sobre rebelião. O título é Rebelião em um Universo Perfeito, né? E aqui a gente vai estar estudando um pouquinho mais sobre como que foi a rebelião, como que o mal surgiu e como que se desenvolveu esse mal também e como que a gente hoje na nossa vida, a gente pode combater esse mal com a ajuda de Deus também, né? Então, eu gostaria de aqui fazer uma primeira pergunta aqui para vocês, que é o seguinte, ó. Como que, na verdade antes, né? Antes de fazer essa primeira pergunta, eu queria fazer uma introdução aqui, né? Que o nosso guia de estudo, ele vai estar falando, por exemplo, aqui do capítulo 14 de Isaías. E nesse capítulo 14, só fazendo um resuminho aqui, ele vai lá e fala, por exemplo, dá meio que uma certa ambiguidade. A gente não sabe mais ou menos se ele está falando do rei da Babilônia, né? Ou se ele está falando de Lúcifer. Mas no verso 12, né, de Isaías, ele parece que dá uma ênfase maior ali em Lúcifer, né? Ele dá uma ênfase maior ali em Lúcifer. E aí, com isso em base, eu gostaria de perguntar para vocês, como que a gente pode, em nossa vida, evitar sermos seduzidos pela ganância e busca pelo poder, assim como Lúcifer foi quando ele se entregou ao mal, digamos assim? Wagner, o que você acha disso? É uma pergunta bastante difícil, porque se nós não tivermos um padrão, eu acho, de exemplo, a gente pode ficar como um barco, né, que você rema para um lado e rema para o outro e não sabe direito aonde vai. Eu acho que nesse contexto, como a gente pode viver numa vida de um mundo já depois da rebelião, depois do pecado, no contexto que nós vivemos, sem estar ávido sempre pelo poder e pela ganância. Porque todos nós somos egoístas, né? Eu sou egoísta, as crianças da gente já nascem egoístas, até os animais muitas vezes são egoístas. Eu acho que só se a gente focalizar no padrão, e esse padrão é Jesus Cristo, né? Nós temos, eu acho que um exemplo claro lá em Filipenses 2, onde nós temos aquele exemplo do esvaziamento de Jesus, né? Paulo começa dizendo mais ou menos assim, que você considere o outro melhor que você mesmo, justamente para evitar que em você esteja centralizado isso. E ele continua falando sobre Jesus, né? Sobre como nós devemos ter os mesmos sentimentos, as mesmas atitudes de Jesus, que nesse caso é o nosso exemplo, é o nosso padrão, é aquele que já trilhou essa trilha, né? E se esvaziou e morreu por nós. É verdade, é verdade. Nós vamos evitar ser gananciosos quando realmente tivermos o espírito mais de serviço, né? Estamos aqui na Terra com esse propósito, servir. E Jesus veio, como o pastor falou, para dar esse exemplo, né? É esse exemplo, esse foco que a gente tem que ver. Maravilha, maravilha. E aí, já pegando um gancho aqui no que vocês falaram, eu gostaria de fazer uma outra pergunta para vocês também. Que é o seguinte, como o senhor falou, Wagner, a gente tem essa tendência, né, de ser egoístas. Por causa do pecado, hoje a gente tem essa natureza, né? A gente pensa na gente primeiro, então essa questão do esvaziamento ela é muito importante. Porém, o plano de Deus original, ele não era assim, né? Deus é amor, a gente já sabe, e ele criou toda a sua criação baseada também em amor, né? E aí que vem a minha pergunta. Como que a gente consegue entender a origem do mal com um Deus sendo amor? Com um Deus criando todas as coisas baseado no seu amor? Como que a gente consegue entender isso?
A gente tem que partir do princípio, primeiro, Deus é amor, ponto final. Então, já tira essa dúvida de que Deus, quem criou o mal? Foi Deus? Não. Deus nos ama tanto que Ele não quis que suas criaturas o amassem por a força ou por imposição. Ele nos deu, né, a escolha, o livre-arbítrio de amá-lo de forma voluntária ou até mesmo escolher não amá-lo. E aí daí que surgiu o mal, né, por esse livre-arbítrio que teve o ser. Olha só, muito interessante, muito interessante. Veja, Gustavo, a Bíblia fala que houve guerra nos céus. Sim. E houve essa batalha poderíamos dizer até de titões, né? Mas no contexto de Satanás e seus anjos lutam contra o governo de Deus. Então, a gente sempre também tem que ter em perspectiva, de acordo com a revelação bíblica, que Satanás é o inimigo, é o causador do mal, é o pai da mentira, é aquele que está sempre enganando. Isso não pode ser jamais atribuído a Deus, porque Deus criou o ser humano. Quem trouxe o mal foi Satanás. Ao mesmo tempo, o mal é algo insidioso. O pecado é algo misterioso. A origem do mal não tem explicação. Surge no coração de Lúcifer. É um mistério. Sim. Então nós temos que entender, a revelação nos demonstra isso, a palavra de Deus nos diz isso, que houve uma guerra tão forte que Deus teve que expulsar Satanás e os seus anjos do céu. E depois, na criação do ser humano, o ser humano, né, Eva e Adão foram enganados. O mistério da iniquidade, né? Exato. Exatamente. E isso é muito interessante justamente porque esse mal, como você falou também, Wagner, como vocês falaram, Wagner e Yoshê, muito interessante porque não foi Deus, né, que fez isso, foi uma escolha. E uma escolha levou à guerra também, né? Essa rebelião, no caso, né? E aí, eu gostaria também de fazer mais uma pergunta para ir já indo para o nosso final aqui, com uma última pergunta. Yoshê, você consegue ler para mim Ezequiel 28, 12 a 19? Ó filho do homem, ergue, pois, um grande lamento sobre o rei de Tiro e dize-lhe, assim declara o Senhor Deus, tu eras o modelo da perfeição, repleto de saber e magnífico em beleza. Estivestes no Éden, delícia, jardim de Deus, e as mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e outras. Seus engastes, guarnições e outras joias eram feitos com ouro puro. Tudo foi preparado para ti no exato dia em que fostes criado. Além disto, fostes também ungido como querubim guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estivesses também no monte sagrado de Deus e caminhavas entre pedras resplandecentes. Naquele tempo, eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes, desde o dia em que fostes criado até que se observou malignidade em ti. Olha só. Então, basicamente, a gente fazendo um resumo dessa passagem, Deus, ele enche digamos assim, enche a boca para falar de quão grande foi Lúcifer, no caso, né? Quantas coisas, os privilégios e tudo mais, né? Como Deus amava Lúcifer, como que Deus criou o Lúcifer com uma grandeza impressionante e como que Lúcifer tacou tudo isso no lixo. E a gente também pode levar em consideração também, por exemplo, Adão e Eva, né? Como eles tinham, digamos assim, a vida perfeita no Jardim do Éden, né? Ali, tendo tudo do bom e do melhor, tendo a vida perfeita com Deus presencialmente com eles ali a todo momento, né? E como depois, com as escolhas, como você falou, né? Através do livre-arbítrio, Yoshê, eles também tacaram tudo isso a perder, né? E aí que vem a minha pergunta. Como que digamos assim, na nossa vida, a gente também muitas vezes se esquece das maravilhas que Deus faz por nós, né? E muitas vezes a gente coloca no nosso coração de que a gente que conquista as coisas, né? E aí que vem, como que esse sentimento de ingratidão que a gente tem muitas vezes na nossa própria vida e através dos exemplos de Adão e Eva e Lúcifer, como essa ingratidão pode afetar o nosso relacionamento com Deus?
Eu acho que é justamente o contexto que a Yoshie leu do livro de Ezequiel, muito bem lido, né? É algo insidioso, é algo que brotou dentro do coração de Lúcifer, porque ele estava insatisfeito com a função, com a colocação aonde Deus o havia colocado. E a passagem bíblica fala claramente, Deus designou aquele lugar para Lúcifer, com todo aquele esplendor, com todos os benefícios, né? Com todas aquelas bênçãos. Mas ele estava insatisfeito, achando que ele havia conquistado aquilo por ele mesmo. Sim. Então eu acho que é o mesmo princípio, e a gente nesse ponto herda o mal pela tentação, pela queda, né? Por essa rebelião que também faz parte de nós, e nós nos tornamos insatisfeitos. E a insatisfação leva a uma rejeição dos benefícios de Deus. Nós não somos abençoados, o que de mal acontece vem por a culpa de outro, a questão de você atribuir culpa a outro. Então, nesse caso, é se esquecer daquilo que Deus faz por nós todos os dias. Nós respiramos, nós bebemos a água, nós respiramos o oxigênio, Ele nos mantém vivos, né? Então, quando a gente se esquece disso, você automaticamente se esquece da grande dádiva do amor de Deus em manter a gente vivo. É verdade. E de forma assim, contrária, quando a gente é grato, quando a gente tem gratidão no nosso coração, reconhecendo que sem Deus nós não somos nada, todo esse sentimento de individualismo, de conquista própria, vai deixar de existir, porque a gente reconhece que tudo vem de Deus. E muito obrigado pela contribuição de vocês, e eu acho que a gente aprendeu lições muito importantes aqui também, né? Com esse estudo da Bíblia que a gente teve aqui, como que o mal ele não surgiu com Deus, né? Mesmo Deus sendo amor, e como que surgiu através do livre-arbítrio que nós existimos, que é uma bênção de Deus, né? E também através do livre-arbítrio nos mostra o amor de Deus também, né? E também como que muitas vezes a gente pode ser muitas vezes ingrato a Deus, mesmo tendo as incríveis bênçãos que Ele nos dá, e que não façamos isso mais, né? Que possamos tomar essa decisão a cada dia de sempre ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E esse é o estudo dessa semana. Muito obrigado a você que esteve conosco. Muito obrigado, Wagner. Muito obrigado, Yoshie, pela contribuição. Para mim foi muito enriquecedor esse estudo. E muito obrigado a você pela presença aqui conosco. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, coloque nos nossos comentários aqui nas nossas redes sociais. E se você tem mais interesse também de estar estudando a Bíblia, por favor, entre também em contato conosco. Nós temos aqui nossas páginas no Facebook, no Instagram e no YouTube, ok? Um grande abraço para você e nos vemos na próxima.